História do Beato José de Anchieta, evangelizador do Brasil. A língua tupi, a evangelização e o descanso. Era destro em 4 línguas: portuguesa, castelhana, latina e brasílica. Decifrar o tupi foi uma das tarefas que Nóbrega confiou a Anchieta. Em apenas 6 meses, ele conseguiu entender e falar a língua dos índios. Em 1 ano, ele a dominava, com perfeição, a ponto de criar uma gramática. Além da gramática indígena, Anchieta dedicava seus dias a ensinar o latim e o português a curumins e os índios adultos. Aos irmãos jesuítas, ensinava a língua tupi. Foi o primeiro a perceber que existia uma raiz comum nos diversos idiomas indígenas falados em nossa terra. Anchieta foi quem consagrou o termo tupi para designar essa raiz comum entre os idiomas indígenas. Foi a partir desse entendimento que ele, somente 2 anos depois de ter chegado ao Brasil, escreveu sua gramática da língua. Além da gramática, Anchieta ensinava o latim e o português para os curumim e para os índios adultos. Depois de cumprir suas obrigações religiosas e de exercer todo o trabalho que tocava a ele executar, ainda estava longe a hora do repouso para ele. Era noite, quando todos já dormiam, que ele escrevia manuais para os adultos, cartas sobre o trabalho para os jesuítas e obras diversas, entre elas um dicionário em tupi e um tratado sobre a flora, a fauna e o clima da capitania de São Vicente. O repouso não vinha para ele logo que a noite chegava. Era nessa hora que escrevia manuais para os alunos, cartas sobre o trabalho dos jesuítas e obras diversas, entre elas um dicionário de tupi e um tratado sobre flora, fauna e o clima da capitania de São Vicente. Era tarde quando ia dormir. Um exemplo de vida e de apóstolo. Desde quando o Beato José de Anchieta era ainda moço, espalhou-se a fama de suas virtudes. Ser comparado ao irmão José era ser comparado a um santo. Com o passar do tempo, essa expressão foi se intensificando. José de Anchieta foi ordenado sacerdote em São Salvador da Bahia. Escreve um seu companheiro de apostolado, com quem dividia suas canseiras. Este padre, um santo de grande exemplo e oração, cheio de toda a perfeição, desprezar de si e do mundo, uma grande coluna desta província, e tem feito grande cristandade e conservando grande exemplo. De ordinário anda a pé, nem a tirá-lo de andar, sendo muito enfermo. Enfim, sua vida é verdadeiramente apostólica. Alguns trechos de suas cartas. Todos esses meninos residiam com os portugueses em São Vicente, onde ajuntaram de diversas partes muitos dos filhos dos índios, e os instruíam otimamente nos rudimentos da fé cristã, no estudo dos elementos e no escrever. Para a sustentação desses meninos, trazia-se da região mediterrânea, de 30 milhas na distância, farinha de pau, o que lhe custava grande trabalho e dificuldade, por causa da árdua aspareza do caminho. Pareceu mais conveniente ao padre indômino que nos passássemos para esta habitação dos índios, e por isto muitas causas. Primeiro, seguramente pela falta de víveres, depois porque pouco aproveitava aos portugueses, embora logo em princípio grande resultado trouxe aos mesmos a frequência dos padres, como a do padre Leonardo, primeiro da companhia que para aqui veio, fácil de saber. Finalmente, porque se patenteava por esta parte
entrada a inúmeras nações, sujeitas ao jugo da razão. Assim, algum dos irmãos mandados para esta aldeia, que se chama Piratininga, chegamos a 25 de janeiro do ano do Senhor, 1554. Celebramos em paupérrima e estreitíssima casinha a primeira missa, no dia da conversão do apóstolo São Paulo, e por isso a ele dedicamos a nossa casa. E agora, irmãos, vamos refletir um pouco com as nossas famosas 3 perguntas que nos ajudam a fechar o diário. Este é um momento muito importante, porque de nada adiantaria abrir o diário de manhã se a gente não fechasse à noite. Portanto, a primeira pergunta que vamos agora nos colocar é a seguinte: o que Jesus fez para mim hoje? O que Jesus fez para mim hoje? É importante concentrar a nossa atenção, em primeiro lugar, sobre Deus, antes de mais nada. Portanto, abra seus olhos interiores e escreva no seu diário todas as graças que você recebeu nesse dia. Seja profundo e não diga todo dia a mesma coisa. Deus me deu de comer, me deu de beber, me deu de dormir. Isso tudo é verdade, todo dia isso é importante, mas se concentre para ver como Deus te amou de forma especial hoje. O que Deus fez para mim hoje?
E agora, irmãos, vem a pergunta mais desafiadora do nosso dia. O que eu fiz para Jesus hoje? O que eu fiz para Jesus hoje? Talvez esta seja a pergunta mais importante da nossa vida, olhando a nossa resposta a Deus. Jesus fala: não quem diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas quem faz a sua vontade. Ou seja, não quem me ama da boca para fora entrará no reino de Deus, mas quem coloca em prática a minha palavra. Portanto, se concentre agora e procure lembrar com exatidão as vezes que você viveu o propósito nesse dia. Pergunte-se: como eu vivi a palavra e o propósito que esta manhã fiz? Seja sincero, não escreva só para encher as linhas, mas diga o que a palavra de Deus mudou hoje na tua vida. Irmãos, sem dúvida esta resposta vai marcar o seu caminho de santidade, seu afastamento das drogas e dos vícios, seu crescimento interior. Portanto, agora, conte com precisão as vezes nesse dia que a palavra produziu algo em você, que você se lembrou da palavra. É claro que deveria ser toda hora, todo momento, mas sem dúvida tem algum fato especial que você pode escrever nestas linhas e convidamos a ser profundos e completos. Não joga lá uma frase qualquer, mas reflete e pensa, porque a vida depende de colocar em prática a palavra de Deus, não somente em escutá-la.
Enfim, meu irmão, faça um exame de consciência. O que eu errei nesse dia? Quais foram as minhas falhas, os meus pecados? Este exame de consciência te ajudará a confessar com facilidade no final do mês. Se quiser, pode escrever e responder a esta pergunta numa folha à parte, se você não quiser escrever no diário pessoal, pelo medo que outros vejam. Mas o importante é que agora você tenha o teu momento íntimo e sincero com Deus. Senhor, te peço perdão por